Olá, muito boa noite a todos, muito bem-vindos os que nos acompanham hoje na nossa celebração, a parte da nossa celebração dos 45 anos do Centro Cultural. Hoje nós vamos começar com uma ronda de mesas com ex-alunos do Centro Cultural e amigos. Não é? Nós decidimos convidar essas pessoas queridas para celebrar conosco os 45 anos do Centro Cultural. Então, muito boa noite a todos, bem-vindos, pongam-se todos muito cômodos, e eu gostaria de apresentá-los ao moderador da nossa mesa sobre música, que é o amigo do Centro Cultural, Kainan Alves, que é do Brasil, né? Teve um tempo morando aqui no México, trabalhou com a gente, e o Kainan, ele é músico, né, em geral, ele faz um doutorado em etnomusicologia na Universidade Federal do Paraná, ele é produtor musical e é carnavalesco. Kainan, muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar participando desse momento do Centro Cultural. Tenho uma paixão pelo México também. No momento estou no Brasil, né? Já vim para cá no final do mês de junho e estou aqui. Para mim é uma felicidade estar participando aqui com vocês, né? Ainda mais falando de música brasileira, que é algo super bacana, com dois convidados muito especiais que também fizeram parte da história do Centro Cultural, né? E que hoje estão aqui conosco também. Então, essa mesa, ela vai dialogar sobre música brasileira, sobre duas comunicações sobre música brasileira, e ela será com o Arturo Arévalo e com o Joaquim Veiga, né? A música brasileira, ela tem essa riqueza que vai ter desde a música folclórica, da música popular, até hoje a gente tem um pouquinho de música de massa, né? E acredito que essas discussões trazidas, mesmo sendo longe, né, nesse ambiente virtual que a gente está hoje, ajudam e colaboram com essas reflexões que nossa música também pode ter, além dos aspectos de diversão que ela proporciona, né? Então, eu queria apresentar como nosso primeiro convidado de hoje dessa mesa o Arturo Arévalo, que ele é um ex-aluno, ele é produtor de rádio, ele tem um programa na rádio, um programa musical, né, numa rádio, e ele vai falar da Cantiga de Amigo, de Martim Kodaks, do manuscrito até seu registro no Brasil. Então, seja bem-vindo, Arturo, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Kainan. Boa noite a todos. Uma honra ter sido convidado para participar dessa festa pelos 45 anos do Centro Cultural. Estou muito contente. E eu resolvi falar da Cantiga de Amigo, que não é de origem brasileira, mas apresenta pontos para refletir sobre o desenvolvimento da música, da língua, o encontro das culturas desenvolvidas na Espanha, no Portugal, que viajam até o Brasil, já bem entrado o século XX, né? Então, eu queria começar por apresentar umas pequenas imagens na PowerPoint, se é possível, onde vamos a fazer um caminho assim rapidinho pelas cantigas, o que é uma cantiga até a chegada ao Brasil, que tem a ver também com poetas, que vamos ver depois, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, né? E cantores contemporâneos que fizeram um registro para uma companhia de dança contemporânea lá no Brasil, o Grupo Corpo. Então, vamos falar um pouco de tudo aquilo para vocês. Então, vamos começar compartilhando a tela com uma apresentação de PowerPoint. Então, vamos ver aqui. Vou fazer também uma recomendação ao final das músicas que as pessoas interessadas podem procurar lá no Spotify.
Então, vamos começar. As Cantigas de Amigo, de Martim Codax, um trovador galego nascido em Vigo, no século XIII. Eu começo com essas palavras de Vinícius de Moraes, daquela maravilhosa samba de Venção, porque o que vamos falar agora tem a ver sempre com a possibilidade de encontro, seja um encontro afetivo, da amizade, mas também da saudade pela pessoa amada e tal. Então, eu resolvi começar com Vinícius e vou finalizar com Chico. Mas agora resolvi Vinícius simplesmente pela ideia da vida e do encontro e das possibilidades da viagem da língua, neste caso galego-portuguesa, até a mudança própria da cultura e tal. Então, a cantiga, como composição lírica, foi desenvolvida no século XIII. Se vocês lembram também, a ideia do amor gentil, amor de homem com a mulher, foi também desenvolvido no século XII na Europa, e dali foram nascendo composições, aquela lírica desenvolvida na França, na Espanha, Itália, e aqui encontramos que em Vigo o Martim Codax escreveu as Cantigas de Amigo. Dos amigos do Instituto Camões também eu apresento a grande família de línguas. É somente uma referência para indicar que até abaixo, lá na esquerda, temos a língua galego-portuguesa, que é um primeiro encontro das coisas da lírica, da música, que vai desenvolver Codax em um ciclo de cantigas que são descobertas até século XX, no pergaminho Vindel, que é chamado assim pelo descobridor Pedro Vindel. Ele encontrou o manuscrito de Martim Codax porque estava sendo utilizado como uma coberta de outro livro de filosofia. Então, ele encontra este manuscrito e vai descobrir também a lírica de Codax, que é o que podemos ver nesta ilustração, que é o pergaminho que foi encontrado, e que isso foi em 1914, a descoberta. Estamos falando de 7 séculos de espera para ser assim encontrado de uma maneira por acaso, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Um encontro muito, muito importante, porque é um dos 3 documentos da lírica medieval na língua galego-portuguesa. Então, acho que é um descobrimento muito, muito importante para o mundo da música, para o mundo da língua e das coisas, dos encontros, das culturas, né? Então, o que acontece depois é a pesquisa e a procura dos investigadores, dos pesquisadores, desculpam, do significado das coisas que estão lá. As cantigas de amigos são essas que aqui tivemos, são 7 canções, 7 cantigas de amor que Martim Codax tem. É uma coisa interessante que tem a ver também com a música brasileira contemporânea. Foram escritas desde a perspectiva feminina. O Martim Codax escreve desde o coração feminino, com uma constituição idílica do amor, do amante, que é chamado aqui amigo, como uma espécie de código, de secreto, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo na coluna esquerda tem o verso original, e na direita eu apresento uma tradução
para o espanhol. São 7 canções, 7 cantigas de amigo, que é uma categoria já. As cantigas medievais têm particularidades, né? As cantigas de amigos são feitas por uma mulher enamorada que chora a ausência do seu amado, né? Temos outros tipos de cantigas, as cantigas de escárnio, as cantigas de maldecir também, que são possíveis, e todas foram desenvolvidas no século XIII. Então, aqui temos outro exemplo da cantiga número 4, com a versão original na esquerda e à direita uma tradução ao espanhol. Então, como vai chegar ao Brasil? Graças ao trabalho desenvolvido pelo Grupo Corpo, que é uma companhia de dança fundada em 1975 pelo Rodrigo Pederneiras, que é o coreógrafo da companhia, que tem também um trabalho histórico em todo este tempo com o compositor José Miguel Wisnik, que é também um doutor em letras clássicas, e ele, além de doutor e tem aí mestrados em literatura, história e tal, ele desenvolve também uma carreira importante como autor de música, particularmente com o Rodrigo Pederneiras, para a companhia de dança Grupo Corpo. É graças a José Miguel Wisnik que eu conheci essa música, e simplesmente a curiosidade levou para a história, para o passado da descoberta das líricas de Martín Codas, né? Então, é em 2011 que o Grupo Corpo apresenta Sem Mim, que é um espetáculo que tem uma inspiração nas cantigas de Martín Codas, com música de José Miguel Wisnik e Carlos Nunes, que é um compositor de Vigo também, da mesma região de Pederneiras, né? Então, é um espetáculo que tem uma trilha sonora original, recupera as cantigas, mas com um sotaque novo, contemporâneo, e feito também para um espetáculo de dança, né? Então, tem no centro do espetáculo o mar de Vigo, as cantigas e a presença dos corpos com figurinhos de Freusa Segmeister, que propõe um vestido para os bailarinos com motivos medievais e tal. Então, é muito interessante de apresentar. É um espetáculo que tem na trilha sonora a participação de cantores contemporâneos maravilhosos, que, se as pessoas interessadas têm essa motivação, vão encontrar lá a participação de Milton Nascimento, de Mônica Salmaço, de Chico Buarque e de outros cantores que vão fazendo esse percorrido pelas músicas de Codas, e outras propostas pelo José Miguel Wisnik e Carlos Nunes, que tem também uma incursão às músicas de raiz africanas, como o lundu, que também é uma música muito interessante para ouvir lá no Brasil, uma música de raiz africana muito importante, e tudo aquilo está posto naquele espetáculo, que pode ser vocês podem assistir na plataforma do Grupo Corpo, está aí para ver aí o espetáculo. Antes de fechar a apresentação, eu vou apresentar numa outra tela as ligas do Spotify, onde as pessoas podem encontrar o disco de Sem Mim, que é uma maravilha. Eu recomendo, porque temos a oportunidade de ouvir um outro mundo
a partir da história, com uma presença de cantores que vamos encontrar em cenários muito diferentes, né? Se as pessoas procuram, né, a Milton Nascimento, vão encontrar um músico maravilhoso com mais de 40 anos na cena brasileira, fazendo músicas incríveis. Mesma história com Nau Sete, uma cantora fantástica, Rita Ribeiro, Mônica Salmaço. E aí as pessoas podem procurar um universo totalmente inabarcável de música, que vão encontrar samba, bossa nova, canto novo, latino-americano, enfim. Eu resolvi falar das cantigas simplesmente como um motivo que vai levar uma curiosidade mais grande, né, para as pessoas que tenham um interesse. Falando e voltando à relação com a música do Brasil, que começamos com umas palavras de Vinícius de Moraes, falando do arte de encontro, naquela samba de invenção. A minha motivação para escolher este tema também é a poesia de Chico Buarque, naquela canção que, com certeza, vocês conhecem, que é Futuros Amantes, né? Futuros Amantes tem uma estrofa maravilhosa que é quase uma sentença do que estamos falando aqui, que é a procura do amor não precisa... o amor não precisa acontecer neste momento, ele pode esperar, né? Então, com essa ideia que tem as cantigas de amigo, que tem a poesia, as palavras, que nós podemos trazer também aqui a Chico Buarque, falando assim, né? Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. E a coisa que eu mais gosto é imaginar o que acontece com as possibilidades que tem a música, não somente brasileira, as músicas tradicionais mexicanas, brasileiras, argentinas, francesas, não sei. Pode ser qualquer expressão, mas agora que estamos falando de música de Brasil, eu gosto muito de relembrar sempre essa arte que tem os poetas brasileiros, os compositores, de trazer, assim, em um verso, toda uma possibilidade para os ouvintes curiosos, né? Poderia ser, para mim, a reflexão que hoje resolvi trazer aqui para vocês. Parabéns, Arturo. Obrigado pelas suas palavras. Eu acredito que essa questão das cantigas e das canções é um tema muito importante, né? Porque se tem até hoje como a música popular ou as canções brasileiras, as cantigas brasileiras, é uma forma de utilizar o português sem ser a forma de uma música cantada eruditamente, né? Então, ele foi um dos meios de você conseguir trazer a língua portuguesa para canções que se aproximavam do povo em si, né? E essa grande divergência do sagrado com o profano, né? Ela na canção, ela encontra essa resposta. Eu fiquei bem feliz em ver a parte que você falou histórica sobre
aquela partitura que foi encontrada, né? E você vê ali o avanço da notação musical em si. Muita coisa anterior a isso foi perdido porque não existia notação musical com relação a isso. Então, essas recriações que são feitas, até no caso do Sneak, ele junto com o Luiz Tati fizeram parte de um grupo bem importante de compositores de música brasileira que tentavam ver os contornos melódicos que existiam em uma canção e na língua portuguesa e trabalhar com a música cantada, falada e tentando ver os movimentos melódicos que tinha nisso. Então é bem importante até para entender esse processo de cantigas e tudo, né? Com relação ao que você propôs apresentar hoje. Achei bem legal, bem interessante. Parabéns, Arthur. Fiquei curioso para saber mais. É isso. Sempre falamos de universo popular, isso é importante, né? As cantigas foram sempre populares. Acontece que, para conhecer agora, você tem que estudar muito, né? Eu acho que se alguém tiver uma questão, a gente pode ir colocando no chat e no final a gente tenta fazer um bate-papo para falar um pouco das questões, alguma coisa assim, um comentário, alguma coisa, certo? Agora a gente vai para a fala do nosso outro convidado, né, que é o Joaquim Veiga. Ele começou a tocar violão desde os 12 anos, né? Ele cresceu num ambiente bem musical e começou a ter aulas de violão clássico no Colégio de Ciências e Humanidades Vallejo com 17 anos. Então, realizou estudos musicais na Faculdade de Música da Universidade Nacional Autônoma do México, onde desde o começo da carreira se interessou pela música de compositores da América Latina e mais tarde por compositores brasileiros, principalmente. Como violonista, já deu concerto em recintos como a Escola de Artes do Estado de Hidalgo, o Museu Mular Diego Rivera, o Anfiteatro Simão Bolívar da UNAM e o Centro Cultural Brasil-México, entre outros. Realiza outras atividades musicais, como a criação do ensemble infantil de violões Quautzali, eu não sei se falei certo, mas se não tiver, depois pode me corrigir à vontade, com os que também se apresentou em vários recintos da Cidade do México. Atualmente ele é luthier e dá aulas de violão clássico. Então, com vocês, o Joaquim Veiga e sua fala. Seja bem-vindo, Joaquim. Oi, boa noite, obrigado pelo convite. Eu estou muito contente por estar aqui falando com vocês, celebrando os 45 anos da escola, o CCBM, Centro Cultural Brasil-México. Bom, então eu vou falar para vocês sobre a minha aproximação da música, a aproximação que eu tive sobre a música brasileira para o violão clássico. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência que tive quando eu conheci essa música e como foi que eu fui conhecendo os compositores brasileiros. Então, a primeira vez que eu escutei música brasileira para violão foi quando eu ia apresentar a minha teste, a prova para poder entrar à escola de música, a faculdade de música da UNAM, acá no México. Eu acho que eu tinha 19 anos. E me lembro que estava um garoto que também ia fazer a prova. Depois eu conheci e fiz amigo com ele. Seu nome é Jesus Marques. E eu me lembro que ele estava tocando uma música que eu não conhecia nesse momento, não? Eu não saiba o que ele estava tocando, mas quedei maravilhado dessa música tão boa. E era muito interessante e totalmente nova para mim. Depois eu fiz a minha prova, mas a música ficou na minha mente e eu levei por muito tempo, porque era uma música de arpejos.
tempo depois, lá na escola, eu escutei de novo essa mesma música e eu disse para mim e para o meu professor, eu quero tocar isso, quero tocar essa música brasileira para violão. E essa música que eu escutei aquela vez foi o Estúdio número 1 de Heitor Villa-Lobos, o mais grande compositor brasileiro. Eu não conhecia, essa foi a primeira vez que eu escutei falar dele, e foi assim como muito cedo, na minha estância na escola de música, comecei a gostar da música de Villa-Lobos e outros compositores latino-americanos também. Esses compositores latino-americanos, como Antonio Lauri, Agustín Barrios e outros, as suas músicas eram o que eu gostava mais de tocar lá na escola, porque era o mais aproximado à combinação de música clássica com a música popular, coisa que eu não sentia que parecia o que acontecia, por exemplo, com compositores como Manuel Ponce, mexicano, porque eu sentia que a sua música era muito mais séria, como muito mais formal. E não quer dizer que isso está mal, mas eu simplesmente não gostei totalmente da sua música, porque não ia com a minha personalidade. Também eu acho que tem relação com a minha formação musical dentro da casa, porque o meu pai e a minha mãe, eles cantavam e tocavam música popular mexicana, e mesmo assim os meus tios, os irmãos da minha mãe, e eu acho que isso fez que eu gostasse mais dessa combinação entre a música popular e o violão clássico. E então, como a maioria da música de Villa-Lobos, para o violão, que tem essa combinação de música popular e música clássica, essa combinação de ritmos latinos, melodias latinas, então eu simplesmente comecei a tocar mais e mais a música desse compositor brasileiro. E não só eu, também companheiros da escola tocam muito a música de Villa-Lobos, porque para nós ele é um dos maiores compositores para o violão clássico. E então, como foi que ele tinha essa combinação que eu gostava muito na sua música? Bom, o Villa-Lobos, como compositor, ele, desde menino, ele gostava de ouvir a música dos Chorões, que eram os músicos os quais tocavam música de choro, música popular, música de boêmia, e então, desde menino, ele gostava tanto dessa música dos Chorões, que ele tinha que tocar o violão sem o pai saber. Era como em segredo. E começou, aos poucos, a compor música de choro. Era como um segredo, porque o pai dele não gostava que ele tocara o violão, ele queria que ele fosse violonchelista, mas não gostava que ele tocara música de choro. Villa-Lobos sentia um amor especial para o violão e compôs muita música para o instrumento, e tão grande era seu amor por o violão que uma de suas maiores obras, os seus famosos choros, ele pôs como número 1 os choros número 1 para violão clássico. Uma obra muito grande, a obra mais importante de Villa-Lobos, que tem 16 choros, e ele colocou o choro número 1 para violão clássico no primeiro lugar. E não só isso, uma das suas primeiras obras foram escritas entre 1908 e
1912, que foi a suíte popular brasileira, que tem 4 choros e um chorinho, os quais têm essa combinação de música clássica europeia e a música popular dos choros. Mesmo assim que os nomes da suíte têm essa combinação de nome tradicional, de nomes de uma suíte, como, por exemplo, mazurca, valsa, mas ele tem a combinação de nomes que põem mazurca, choro, valsa, choro, gavota, choro, chodi, choro, colocando juntos a música clássica com a música dos choros. Bom, para violão, as músicas mais importantes de Villa-Lobos foram os 12 estúdios, 5 prelúdios, os choros número 1, a suíte popular brasileira, e tem, além disso, obras de música de câmara, como são o sexteto místico e a distribuição de flores. Também as bachianas brasileiras número 5, mas a obra não é original para violão. Ele fez primeiro, acho que tem 4 versões, que é uma original com 9 cellos, outra segunda que é 8 cellos e soprano, pela voz de uma soprano, e depois uma com piano e soprano, e violão e soprano, que o mesmo Villa-Lobos fez o arranjo. Depois da música, depois da abordagem com a música de Villa-Lobos, eu comecei a procurar mais música de outros compositores brasileiros para o violão clássico, mas infelizmente nesse tempo que eu era estudante na faculdade de música, não havia muita música de outros compositores lá na escola, partituras não tínhamos lá na escola, mas encontrei dois deles que foram João Teixeira Guimarães, melhor conhecido como João Pernambuco, e Aníbal Augusto Sardinha, conhecido como Garoto. Também toquei muita música deles, de Pernambuco e de Garoto, e eu acho que eles tinham um próprio estilo diferente de Villa-Lobos, porque eles também estavam dentro dessa combinação de violão clássico com a música popular, mas a diferença de Villa-Lobos, eu acho que eles faziam a sua música só para o prazer de tocar, e depois violinistas clássicos como eu fizemos a adaptação para violão clássico, ou simplesmente começamos a tocar as suas músicas. E com Villa-Lobos não, com Villa-Lobos ele compôs a música especialmente para os violonistas clássicos. O problema com eles é que há apenas pouca música deles aqui, e não só pouca música aqui no México, mas também há poucas informações da sua vida cá no México. Encontrei muito sobre a vida de Villa-Lobos em português, em espanhol, em inglês, mas dos outros compositores brasileiros não encontrei. Provavelmente, se eu faço a pesquisa agora, provavelmente eu encontre, mas quando eu era estudante, não pude. E provavelmente também agora com a internet possa procurar e encontrar, mas não sei. Então, bom, eu acho que por enquanto isso é tudo que eu posso falar com vocês sobre a minha experiência com compositores brasileiros. Simplesmente posso dizer que foi uma música que cambiou minha forma de ver o violão clássico, porque lá na escola de música estávamos muito acostumados
para tocar música muito formal. E com Vila Lobos, Pernambuco e Garoto eu encontrei compositores que me acercaram muito para essa conexão de música clássica com a música popular, que eu tanto gostava de tocar semestre tras semestre. Obrigado, Joaquim. Que legal tua fala também sobre Vila Lobos, né? Nós, como brasileiros aqui, nós temos muito orgulho também do compositor, do músico, né? Que é o Vila Lobos. E eu acho que algumas coisas também para se pontuar nessa tua fala é um pouquinho da história do Vila Lobos como músico. No Brasil existiu um movimento artístico de multi-artes, tanto nas artes visuais, quanto na música, quanto na parte de literatura, né? Tipo, várias artes, que se chamou Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. E dentre esses nomes, né, tinha o Vila Lobos e tinha outros nomes como o Mário de Andrade. E nesse início desse período, incentivado até por pesquisas que ocorriam na Europa, com folclore, com tudo, se decidiu por muito tempo lembrar, né, e resgatar cantigas que eram transmitidas oralmente, que eram transmitidas somente de pessoa para pessoa. E o Vila Lobos, ele bebe muito nessa fonte, né, das cantigas que foram faladas também por Arthur, umas cantigas mais populares brasileiras, né, cantigas folclóricas brasileiras, e tenta passar isso para uma linguagem de uma música erudita, de uma música de concerto, né. Para isso ele teve experiências na Europa, ele fazia bastante esse trânsito, né, Europa-Brasil, e ele ajudou a revolucionar a música no início do século XX com um projeto que ele chamou de canto orfeônico, onde todas as escolas do Brasil elas possuíam o ensino da música, né, como forma de desenvolvimento da criança ou dos alunos das escolas. E esse processo do canto orfeônico foi uma das grandes conquistas de Vila Lobos junto com Getúlio Vargas, né? Então você tem essa realidade, até você menciona no final da tua fala sobre o Garoto, né, o Pernambuco, que são compositores para violão e que eram mais voltados já para música popular e vamos pensar até mercadológica. Você vai encontrar muitos discos de cera, de 78 rotações, com esses compositores tocando violão. Né? Então você tem gravações hoje deles executando violão. E o Vila Lobos, você vai ter mais composições do que ele executando as composições dele. Então, essa função deles, acho que já é essa diferença que até as pessoas têm para conseguir enxergar esses outros compositores de uma forma mais eficaz. Né? Acho que isso que eu podia falar para você. E dar parabéns também para o Joaquim, foi muito bacana a tua fala. E acho que tem a ver. Tem algumas... Joaquim, não sei se quer completar com alguma coisa? Não. Somente dizer que o Vila Lobos, ele também tocava o violão. Há uma anedota com o grande violonista André Segovia, que ele diz para o compositor: mestre, não posso tocar isso que você escreveu. Mas o Vila Lobos diz para ele: como não? Olhe. Então, ele tocava mais. Você tem razão, não temos gravações do Vila Lobos, e se há de João Pernambuco e Garoto, que acho que são músicos um pouco mais contemporâneos para nós. Eu acho que eles foram mais ou menos da mesma época do Vila Lobos, só que o enfoque da carreira deles era diferente, né? Você tinha um enfoque mais para música
comercial, né? E outro com enfoque mais por essa música de ensino, de concerto, mas que hoje as duas se complementam, né? Tanto a obra de um com o outro, que você dá para beber nas duas fontes, assim. Não é um problema, né? É uma solução. É. Nós temos algumas perguntas ali. Então, o Jorge Arnaldo, ele fez uma pergunta para o Arturo, que como que ele chegou na cantiga e que outros músicos você poderia recomendar. Eu cheguei pelo Grupo Corpo, que eu já conhecia as coisas deles, mas as pessoas interessadas podem procurar alguma versão chamada Historicamente Informada, né? Que é uma recuperação assim sobre os documentos. O Pergaminho Vindel tem especificações da notação musical, além das palavras, mas eu posso recomendar a versão do ensemble Finamor, que podem procurar lá no Spotify, procurando assim Cantigas de Amigo, e vão aparecer ali, acho que três opções do ciclo completo, porque o disco de Grupo Corpo é chamado Sem Mim, é diferente, né? É um trabalho distinto, mas a versão, eu gosto particularmente da versão do Finamor Ensemble, lá no Spotify. É isso. Perfeito. Também tem uma pergunta para o Joaquim, que é qual o maior desafio na execução dessa música clássica popular e como se sente entre esses entremeios, esses pulos, né? Entre esse clássico popular nas composições. Eu acho que entre os três compositores que eu falei, o Villa-Lobos é muito mais difícil que os outros dois, para mim, porque ele tem uma linguagem que sim tem a combinação de música popular e música clássica, mas tem muitas coisas ou elementos que não são próprios da música popular. Alguns ritmos ou simplesmente a técnica que ele exige para tocar o violão. E como os outros dois têm um pouco mais, uma linguagem que é mais fácil de assimilar e também de tocar muitas vezes, sobretudo com João Pernambuco. Acho que tecnicamente tem que ser cada música estudada desde uma perspectiva diferente. Não posso falar de uma só coisa aqui. Alguém teria mais alguma questão para ser feita? Não posso fazer umas perguntas que eu anotei aqui. Não, então vou fazer, acho que é a minha. Tem uma ali, o Rod me perguntou. Para o Joaquim. Onde podemos encontrar seu trabalho como luthier? Você pode procurar o meu Facebook, que é Madeira e Cuerdas, como o nome do taller, Madeira e Cuerdas, ou Instagram também. Em Instagram eu estou como Joaquim Vega Camacho, e você pode olhar o meu trabalho. Ou eu estou muito cedo da UNAM, aqui no Copilco, no sul da Cidade do México. E se você me escreve pelo Instagram, você pode conhecer o taller aqui. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Arturo.
Você acha que existe atualmente um esgotamento, ou seja, não ter mais o que fazer dessa forma denominada cantiga ou canção nos dias atuais? E como você pensa que ela pode ser desenvolvida hoje? Sempre teremos Chico Buarque. No mais recente disco dele, a primeira peça é A Tua Cantiga, né? Então, ele volta a escrever assim, um amor que fica longe, e é uma declaração de amor à distância. Então, acho que o tema, a ideia do amor persiste desde o século XII. Voltamos sempre à história, a essa construção, essa ideia do amor não muda. Vai sim procurando mais participantes agora com as novas definições das preferências das pessoas, né? As novas sexualidades. Tem também um caminho que percorrer, mas vai ser sempre, acho, dentro do cânon do amor já feito a velhas datas, né? Acho que não vai ser um tema esgotado, vai ser, sim, diversificado. Obrigado, Arthur. E tem uma pergunta também pro Joaquim. Eu fiquei algum tempo no México, né? E, como eu disse no início, eu me apaixonei pelo país de vocês. E eu queria saber se existe algum trabalho parecido com o do Villa-Lobos de resgate de canções tradicionais mexicanas ou folclóricas mexicanas e que foram reescritas ou feitas de uma forma diferente para composições de violão clássico ou tipos de formação, e como você vê esse tipo de recriação com a música mexicana e quem faz esse tipo de recriação? Agora só posso me lembrar de um compositor para o violão, que ele é Júlio César Oliva, que ele mais ou menos tem uma aproximação similar, que põe a música mexicana dentro das suas composições, mas não é propriamente como o Villa-Lobos fez. Então, agora mesmo não estou me lembrando de outro, mas se você me escreve e eu posso pesquisar, podemos combinar-nos e falar mais sobre isso. É uma boa oportunidade, Joaquim. Você que domina as técnicas do violão, pega a música tradicional mexicana e transporta para a tua linguagem. Com certeza, acho que é uma boa contribuição até para os próprios estudos que você desenvolve, que você faz com relação ao violão. É só que agora eu tenho um par de anos que eu não estou tocando como músico profissional, somente ensino. Eu tenho alguns alunos, e o trabalho que me consome o tempo todo é fazer o violão. É por isso que eu passo mais tempo no taller que tocando o violão. É por isso que abandonei um pouco a música, mas não o violão. Com certeza, com certeza. Ana, não sei se quer falar alguma coisa, Ana. Eu quero dizer que é uma alegria sempre escutá-los, não é? A gente os convidou porque nós sabíamos da paixão que vocês tinham dos três, que é a paixão que os três têm pela música de maneira muito diferente,
mas, enfim, pela música brasileira. Eu quero dizer que sempre para nós é uma alegria e uma honra muito grande, acho que o Kainan pode me ajudar nisso, quando a gente vê pessoas de outras nacionalidades gostando da nossa música, né? Se dedicando tanto à nossa música. É a mesma coisa que a gente sente quando as pessoas querem aprender português também, né? É um orgulho muito grande, é uma alegria muito grande ensinar português, porque né, é a nossa língua, é a nossa cultura, e uma coisa vai junto com a outra. Então, que bom que vocês encontraram um eco, não é, nesse tipo de música, que é um tipo de música muito diferente. E que bom que isso trouxe alegria e beleza para a vida de vocês, que vocês decidiram, de alguma maneira, seguir aí, continuar fazendo, né? O Arturo, ele não falou, mas ele se dedica a difundir a música brasileira aqui também na Cidade do México, e é um trabalho muito importante, muito bonito que ele faz. Então, e o Joaquim, que agora não está tocando, mas está construindo violões, que né, também é uma outra maneira de fomentar a música. Então, eu acho que sim, é sempre a gente, esse é o objetivo do Centro Cultural, não é? Sensibilizar as pessoas para a cultura e para a língua portuguesa. E vocês, nossa, na verdade a gente nem fez nada, porque vocês já gostavam e aí vocês ainda foram aprender português, não é? Para entender melhor, eu acho. Então, que bom que que o Centro Cultural pôde contribuir com vocês em algum momento do seu caminho. A gente agradece muito, é muito gratificante ver, né, esse tipo de fruto do nosso trabalho. Então, eu só queria parabenizá-los, realmente. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ajudar-nos a difundir a música brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado a vocês e parabéns pelos 45 anos do CCBM. Tenho saudades de voltar a Voltem quando estudar. queiram. Assim que a gente puder abrir as portas, podem ir por lá, visitar-nos, com certeza. Olha que eu também Obrigado. quero ir, hein? Também, você também. Com certeza, todo mundo convidadíssimo, muito convidados, né? Por enquanto, nós vamos continuar com as sessões culturais aqui pelo meio virtual. Eu gostaria de dizer que essa nossa conversa de hoje, ela vai estar no nosso canal do YouTube, então vocês podem depois recomendar para as pessoas. Agora, você estava falando do Visnik, estava me lembrando, a gente fez um evento com o Visnik dia 20 de agosto, para celebrar os 100 anos do João Cabral de Melo Neto, porque o Visnik, além de músico, ele é doutor em literatura. Um evento lindíssimo, o Visnik é um artista, assim, completíssimo, nossa, é muito lindo escutá-lo falar. Então, esse evento também está lá no nosso canal do YouTube, vocês podem ver. Eu recomendo muito, porque é muito bonito, realmente. E é isso, então. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Kainan, muito obrigada. Arturo, muito obrigada. Joaquim, muito obrigada. Eu já disse, vou repetir, as portas vão estar sempre abertas, sejam as portas físicas ou as portas virtuais, mas as portas estarão sempre abertas. Muito obrigada, muito boa noite. Boa noite. Obrigado Muito pelo convite obrigado. também. Boa Kainan, noite a Rodri, todos. Joaquim. Foi um prazer conhecê-los. Vamos trocar mais figurinhas. Com certeza. Sim.